Bom, pessoal, eu vou pedir para vocês, não precisa fazer resumo, tá? Resumo da aula. Eu quero um resumo diferente hoje. Eu quero um resumo dos sintomas, né? A gente vai ver sistema por sistema, rim, ureter, bexiga, uretra, pênis e vagina, né? E próstata. Então, eu quero os sintomas clínicos de todos esses sistemas, tá? Separado. Rim. Quais são os sintomas sintomas para doenças que tenham tratamento cirúrgico, tá? Não vai me botar aí glomerulonefrite, insuficiência renal aguda, clínica, não. São, o que tem de sintoma, por exemplo, no rim? O que tem de patologia renal? Neoplasia e cálculos, tá? Que podem ser resolvidos por cirurgia. Ureter, obstrução, bexiga, tumor, ureter ectópico e cálculos. Então, eu quero que vocês façam uma pesquisa e pode ser por tópicos, tá? Bexiga, sintoma tal, 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 tá? Ok? Repete, por favor, André, porque eu estava ali escovando o dente. Em vez de fazer resumo do trabalho, eu quero que vocês façam um levantamento dos sintomas por sistema. Por exemplo, tá. rim, mas não é os sintomas de tratamento clínico, não, de doenças clínicas, são sintomas de doenças cirúrgicas. Rim, tumor e cálculo, né? É o que a gente normalmente encontra. Uretra, ureter, cálculo, basicamente. Bexiga, tumores, ureteres e ureter ectópico. Desculpa. Tumor, cálculos e ureter ectópico. Uretra, obstrução, próstata, abscessos, tumores, hiperplasia benigna, testículo, neoplasias, vagina, tumores vaginais, piometra, tá? Correlaciona essas patologias e só bota os sintomas, um resuminho básico para vocês saberem diagnosticar aí essas doenças. Tá bom. Então, vamos lá. A gente dividiu o sistema reprodutor e sistema urinário, né? Mais uma vez, é importante a gente ver a anatomia, vias de acesso, né? Para a gente começar a saber por onde que a gente vai entrar. Indicações cirúrgicas, fisiopatogenia de algumas doenças, a gente vai ver. Pré-operatórios, precisa fazer algum preparo cirúrgico para a gente entrar em cirurgia, a técnica específica e as complicações. Né? Não botei sinais e sintomas que vão ser um trabalho que vocês vão entregar. Anatomia da parede abdominal, do sistema urinário, sistema genital masculino e sistema genital feminino. Planos anatômicos. Né? O que é importante a gente saber? O que é que fica em cada região, o que é que fica na região epigástrica, mesogástrica e hipogástrica. Né? Lembrando que a região mesogástrica ela começa aqui, ó, no final do gradil costal e tem como referência a linha umbilical. Né? Então, para eu ter um acesso, por exemplo, no rim, o rim está aqui abaixo da costela, né? E o rim direito, ele é um pouco cranial. Mas se eu fizer uma incisão aqui, eu vou ter tranquilidade para operar? Não, então talvez você tenha que estender a tua incisão para a epigástrica, principalmente se for o rim esquerdo. Né? Tem algum acesso melhor? Tem. Né? A gente pode acessar também pela laparotomia, e aí a gente acessa direto em cima do rim. Tá? Então, a gente tem que saber aí aonde estão a distribuição dos órgãos para saber qual é a via de acesso. Castração, vocês já estão craques, já estão aí mais do que escolados, mas, por exemplo, uma obstrução de ureter, vocês têm que saber que altura está a ureter para poder saber onde é que vocês vão abrir. Tá? Bexiga. Normalmente na região hipogástrica, né? É basicamente isso.
Então tá aqui para a gente comparar, né? Olha lá, ó, o rim está aqui escondidinho. Aqui acaba, vou desenhar aqui para vocês. Então aqui acaba. Aqui estaria começando, né? O umbigo, né? Então o rim está bem aqui. Se você fizer uma abertura aqui, você vai ter pouco espaço para trabalhar aqui, principalmente nesse rim aqui que já dá uma escondida aqui embaixo. Então provavelmente você vai ter que abrir epimesogástrico, tá? Para você ter um espaço livre para trabalhar. Posso abrir pela lateral? Pode abrir pelo flanco. Passa. Passa, filho. Tá aí. Lembrando que pelo flanco é muito mais traumático. Parede abdominal, a gente já viu. Vamos só relembrar aí a anatomia vascular, tá? Do sistema reprodutor. Vias de acesso, acho que vocês já estão craque. Então, ó, a artéria renal é ramo direto da aorta, a veia renal desemboca na cava, tá? Então, a artéria renal é direto da ramo da aorta e a veia volta direto para a cava. Ovariana é ramo, a artéria ovariana é ramo direto da aorta e tem algumas variações anatômicas que o retorno venoso pode desembocar na veia renal. Mas de regra, desemboca na cava. Tá? Só relembrando aí a anatomia, né? Ó, deixa eu aumentar um pouquinho mais, que está muito pequeno. A artéria uterina, ela é ramo de quem? Da vaginal, tá? Que é ramo da pudenda interna, que é ramo da ilíaca externa, tá? Então, ela vai se bifurcando. Por isso que eu pergunto para vocês, qual é o sangramento mais importante? De uma ovariana ou de uma uterina? De uma ovariana, que é ramo direto da aorta. Então, a pressão aqui é muito maior. Então, se perde muito mais sangue quando a gente perde uma ovariana do que quando a gente perde uma uterina. Lembra que quando a gente estava fazendo ou quem assistiu a cirurgia do granuloma, houve um sangramento, houve uma ruptura de uma artéria importante, provavelmente da vesical, né? E eu consegui conter um pouco de sangramento tamponando com uma gaze. Se fosse de ramo direto da aorta, talvez a gente não conseguiria fazer isso, ia sangrar muito mais. Então a gente tamponou até eu preparar todo o material para pinçar ela. Então aqui o sangramento é muito menos ativo do que quando é ramo direto da aorta. E no macho, né, em vez de ter vaginal, ela vem a prostática, tá? Então a prostática vem aqui, ó. Ela cai para o lado direito e para o lado esquerdo, e tem também os ramos vesicais que vão vascularizar a bexiga, né? Os ramos caudal e os ramos craniais, tá? Aquela cachorra não retornou para fazer revisão, então eu não sei se aquela lesão nos vasos, que a bexiga ficou um pouco escura aqui nessa região, se causou uma atonia de bexiga a comprometer a contração da bexiga.
Então, só o dia que ela voltar, a gente consegue verificar isso. A individual é essa visão que nós temos, né? Então, vocês já estão cansados de saber, né? Aí eu vou explicar a técnica lá na frente, mas a gente coloca uma pinça aqui entre o útero e o ovário e a outra lá embaixo, tá? Então, vamos só relembrar a anatomia. Careca de saber, né, gente? Se tem alguém com alguma dúvida, vai perguntando aí. Tá? A bexiga, né? O ósteo uretral, ele se desemboca aqui na parte bem próximo à saída do ureter, né? Então tem que tomar cuidado com tumores nessa região. E a próstata envolve tudo isso. Vou passar direto de anatomia, hein? Vocês já estão craque na anatomia. Então vamos lá. Procedimentos cirúrgicos do trato reprodutor e urinário. O campeão deles aí é a ovarioesterectomia, seguido da castração de macho. Por que castração de macho menos? Porque ainda há um preconceito, né? Quanto o homem, principalmente, se recusa, às vezes, a castrar o cachorro. Então, às vezes, a gente tem mais facilidade de castrar as fêmeas, porque ainda há um preconceito de castrar macho. Ablação de escroto por trauma ou neoplasia, episiotomia, no caso de neoplasias de vagina, a gente tem que abrir, não tem jeito. Vasectomia é raro, mas... Desculpa, gente, tomei um remédio que às vezes eu tomar à noite. Drenagem de próstata para abscesso, prostatectomia, reconstrução prepulcial, no caso de trauma, isso é bem comum. No rim nós temos aí os tumores e os cálculos, ureter, cálculos, basicamente, bexiga, cálculos e neoplasia. Nós temos ureteres ectópicos, mas eu não vou falar porque é uma cirurgia muito avançada. Deixa para quando fizerem uma pós-graduação. Senão vocês não vão ter nada para aprender na pós-graduação, né? E uretra, normalmente, é obstrução e, às vezes, quando tem trauma de pênis, né, de região peniana, tem lesão de uretra, tem que fazer reconstrução. Então, essas são o que se pode encontrar nessa região. Bom, deixa eu só ver aqui uma coisa. Eu vou começar a falar. Vou citar, tá? Só para ajudar vocês, mas não vale só com o que eu estou falando. Vocês têm que procurar no livro. Esterectomia a gente pode fazer eletiva, né? E por piometra, ou hemometra, ou hidrometra, né? Os sintomas, eles são inespecíficos, né? Normalmente o animal começa, principalmente quando é uma piometra fechada. Então, piometra fechado, o animal tem apatia, né? Às vezes tem aumento do volume abdominal. Então, não tem um sintoma específico. Passa a ser específico quando a piometra é o que? Aberta, né? Quando eu tenho uma piometra aberta, aí sim você tem corrimento vaginal. Hemometra, o corrimento piometra, o corrimento é pus, e hemometra, o corrimento é sanguinolento, né? Hidrometra, aquele corrimento clarinho. Orquiectomia, às vezes, quando a neoplasia, o animal sente dor, né? Ablação de escroto, quando quando o tumor já pega o escroto, então tem que fazer a ablação da bolsa escrotal. Sintomas: apatia, normalmente começa com apatia por causa de dor, né? O animal para de comer, o animal tende a lamber a região, e aí mas é algo secundário, né? A dor.
Tumores vaginais normalmente não tem sintoma, só aumento de volume da região quando você acha. Próstata, abscessos, pseudocistos, hiperplasia benigna da próstata ou até câncer, tem o que? Aumento de volume da próstata e dificuldade de urinar, né? Então, esse é um dos sintomas. O animal urina em jato, mas específicos são esses. O rim, sintoma renal, dificilmente a gente vê, né? No caso de tumores e cálculos, principalmente cálculo, quase não tem sintoma, né? Normalmente é um achado. Tumores, pode haver sangramento, né? Na urina com sangue, mas aumento de volume da região. Ureter, quando tem sintoma de ureter, é obstrução e o animal entra no quê? Insuficiência renal aguda, e aí vai gerar sintomas inespecíficos, que são vômitos e até, se a ureia estiver muito alta, diarreia, né? Pela gastrite urêmica, né? Bexiga imatura, né? Disúria, então são sintomas comuns aí a bexiga. E uretra, normalmente, quando tem tumores ou cálculos de uretra, obstrução urinária e o animal para de urinar de repente, né? E aí abaixa, tenta fazer xixi e não consegue. Então, um resumozinho dos sintomas para vocês começarem a se guiar são esses aí. O que a gente pede de exame específico, né? Pré-operatório. Bom, se eu tenho massa, a gente pode fazer citologia. Nenhum desses sistemas, com exceção das castrações eletivas, a gente vai operar sem imagem, raio-x, ultrassonografia ou até mesmo tomografia, tá? Então, todos esses sistemas precisam de imagem. Se eu tenho tumor renal, eu preciso saber a extensão desse tumor. Se eu tenho cálculo renal, eu preciso saber onde é que está o cálculo. Eu só consigo operar o cálculo quando está na região da pelve, né? E é bom fazer raio-x e ultra, que nem todo cálculo vai aparecer na ultra. Quando eu tenho obstrução de uretra, eu preciso, às vezes, de uma tomografia para identificar a localização e a extensão. A uretra é muito fininha, ela tem 2 milímetros, né, na sua grande maioria. E aí você precisa saber se tem uma dilatação que você possa operar sem microscópio. Bexiga, no caso de bexiga, cálculo, ok, a ultrassonografia e raio-x, mas no caso de neoplasia, o ideal é a tomografia, né? Principalmente quando a ultra ou o raio-x mostra uma lesão muito próxima ao trigo vesical. Se tem uma lesão próxima ao trigo vesical, é mandatório a gente pedir uma tomografia para saber se já está lesando ali o trígono vesical, porque se lesar o trígono vesical, provavelmente esse animal vai ficar com incontinência e vai comprometer a entrada do ureter. E aí você vai precisar fazer um implante desse ureter, né? Então, é de extrema importância a gente fazer a tomografia. No resto, na uretra e no pênis, os exames tradicionais de imagem, de ultra e raio-x, nós conseguimos fazer um preparo da cirurgia só com esses exames. O hemograma, né, para fazer a avaliação das condições do animal, a bioquímica renal, hepática e às vezes hormonal. Bioquímica renal é extremamente importante na suspeita de qualquer obstrução, tá? É extremamente importante quando eu tenho uma obstrução que causou hidronefrose com perda de arquitetura renal, né? Perda de parênquima, que você já não tem mais funcionabilidade para saber se o outro rim já compensou essa perda. Então, a gente precisa saber. Função hepática, eu preciso saber se como o animal não está conseguindo excretar por um quadro obstrutivo, principalmente se for de uretra, eu preciso saber se já está comprometendo a parte hepática, que vai alterar todo o metabolismo desse paciente.
Algumas testes hormonais a gente pode fazer. No caso de suspeita de ovário remanescente, quando a gente não consegue encontrar o coto do ovário ou não tem certeza, né? A gente pode dosar os hormônios, progesterona, estrogênio, para a gente ver como é que está o nível para saber se tem ovário remanescente ou não. Mas, normalmente, a gente consegue visualizar e fechar o diagnóstico com os sintomas clínicos. O ovário remanescente tem histórico de animal com sangramento, né? A cada X período, não necessariamente a cada 6 meses, porque só tem um resquício de ovário, então ele não vai responder da mesma forma que ele tivesse completo, né? Com os 2 ovários. Bom, então, uma das coisas que a gente pode dosar também aí, ó, são os hormônios, né? Para saber se a cadela se tem ovário remanescente ou não, tá? Tá aí a tabela de LH, FSH, estrogênio e testosterona, tá? Então, animal inteiro, animal castrado. Então, fica fácil da gente saber aí quando a gente não consegue encontrar ovário remanescente. No macho é difícil, né, gente? Porque no macho, normalmente, o que acontece? No macho, a gente consegue achar para uma ultrassonografia, a gente consegue achar o testículo, né? Ali cranial, sempre a bexiga. Então, ó, vamos mais indicações. Indicações de esterectomia. Eletivas, infecciosas e neoplasias. Mas dentro das eletivas, nós temos aí 2 correntes. Vocês já sabem disso, né? Quem não sabe, preste atenção. Nós temos 2 correntes. Os endocrinologistas hoje preconizam fazer a castração após o primeiro cio. E os oncologistas ainda preconizam fazer a castração precoce antes do primeiro cio, que é para evitar... Falar com a Rafaela, velho. Bom, então, existem 2 correntes, né? A corrente dos endócrinos e a corrente dos oncologistas. E aí cabe a você decidir qual é a que você vai seguir ou passar a bola para o proprietário. Informa o proprietário, expõe as 2 consequências, né? A consequência de castrar antes do primeiro cio. Os endocrinologistas afirmam, né, tem alguns trabalhos dizendo que o índice de pacientes com problemas hormonais ele é maior quando se faz a castração precoce, né? E os oncologistas afirmam que quanto mais cios a cadela entrar, maior é o risco de ter tumor de mama. Então, isso tem que ser colocado. As infecções, né, existe alguns tratamentos clínicos, né, mas o tratamento de eleição aí eu não tenho experiência com tratamento clínico de piometra. Tem alguns colegas que têm cães reprodutores de canil e eles já fazem alguns tratamentos para poder segurar aí a cadela, mas geralmente dá complicação, né? Então, eu não sou muito favorável a esse tipo de tratamento, mas existe, tá? Tem gente que consegue ter sucesso. E as neoplasias? Sinais e sintomas. Sinais e sintomas. Piometra, né? Secreção vaginal, quando é piometra aberta, ou aumento de volume quando é piometra fechada, apatia, inapetência, febre, às vezes pode ter dor,
Então, neoplasias. Neoplasias normalmente não causam sintomas, tá? Só aumento de volume na região vaginal. Quando eu tenho neoplasia de útero ou de ovário, aí a gente tem alterações de pele, né? Aí é um pouquinho mais difícil de ser diagnosticado, né? A gente associar um problema de pele com uma doença hormonal ovariana, mas pode acontecer. Os exames específicos, né? A gente já falou disso lá atrás. A gente sempre entra num questionamento. A gente até tenta, às vezes, estabilizar uma piometra. Quando é aberta é mais fácil, né? Às vezes o animal está numa condição tão ruim, mas, de qualquer forma, é uma cirurgia de urgência, tá? Uma piometra ou uma hemometra, que o animal está perdendo sangue, é uma cirurgia de urgência, tá? O que normalmente a gente pode tentar equilibrar numa piometra é o desequilíbrio hidroeletrolítico, sódio e potássio, tá? Fazer antibiótico e entrar o quanto antes numa cirurgia. Isso, quando a piometra está no início, a gente pode até segurar um pouco essa piometra com antibiótico terapia. Agora, quando tem uma piometra que está com leucometria 40 mil, 50 mil de leucometria, neutrófilos tóxicos, não tem muito o que fazer, tá? A gente tem que submeter esse animal quanto antes à cirurgia. E o diagnóstico é a ultrassonografia ou raio-x. Então, a castração de cadela, só para lembrar que ela pode ser feita tanto pela linha média, né? Então, o que vocês têm que colocar lá no relatório é linha celetomia mediana mesogástrica, tá? Posso escolher fazer pelo flanco? Pode. Quando eu escolho fazer pelo flanco? Quando eu tenho uma cadela gestante, né? E aí essa cadela está com muito leite e não tem quase espaço para você trabalhar ali, então você pode. Ou uma cadela com uma ninhada muito grande, que quando você coloca ela em decúbito, comprime a aorta. Já vou te retornar, Vitória, só um minuto. A gente vai ver na fisiopatogenia da piometra já e aí eu te explico. Então, quando eu tenho uma cadela com gestante, eu posso ter uma compressão muito grande dos grandes vasos e aí isso causar alterações hemodinâmicas. Então, às vezes, é melhor fazer uma cesariana pelo flanco. Aí a técnica, tá? A técnica do ganchinho, vocês já conhecem, né? Antes do ganchinho, fiz a incisão de pele. E se a cadela é longilínea, um dedo abaixo do umbigo, 1 ou 2 dedos abaixo do umbigo. Se a cadela não é longilínea, imediatamente a cicatriz umbilical. Na gata, 2 dedos abaixo do umbigo. Faz a incisão de pele de 3 centímetros, no máximo 3 a 4 centímetros. Disseca o subcutâneo com uma tesoura de Metzenbauer, identifica a linha alba, pega 2 pinças de Alice, suspende o peritônio e faz uma incisão com bisturi e depois segura o peritônio com as pinças de Alice e amplia essa incisão. Desce o gancho pela parede abdominal com a curvatura voltada para a parede. Ó. A minha seta fica sumindo. Imagem A, está descendo o gancho, né, pela parede, virado com a curvatura para a parede. Chegar no fundo, você vira ele para a medial, puxa ele para o meio da incisão e tenta levantar devagarzinho. Né? Vai vir o ligamento largo ou o corno uterino. Identificou o corno uterino, não recomendamos fazer isso aqui, que é arrancar o ligamento, e não usamos a técnica das 3 pinças, porque a gente já viu que o espaço é muito pequeno.
a gente usa uma pinça posterior entre o ovário e o útero e uma abaixo do ovário, mais próximo ao abdômen possível, para sobrar um espaço decente para a gente fazer uma ligadura dupla, tá? Então, a gente usa a técnica das duas pinças, uma distal e uma proximal, tá? O mais baixo possível, perto do abdômen, da parede abdominal, abaixando a parede abdominal para sobrar mais espaço. Faz uma ligadura dupla com fio absorvível. Se nós tivermos com uma cadela até 5 quilos, cabe usar um Vicryl 2 zeros. Se a gente tiver uma cadela acima de 5 quilos, cabe usar um Vicryl 0, tá? Sempre fazendo uma ligadura em duas etapas, para ficar o quê? Uma barriguinha e não correr os pontos, tá? Então, cansados de saber. E a gente faz o corte um pouco longe da sutura para não soltar a sutura, o mais próximo do ovário possível. Segura com o dedo o auxiliar o ovário para que a gente não corte e aí corta o ovário. Tá? Então vamos lá. Então, ó, tem uma pinça acima do ovário e outra abaixo do ovário. O nó pode ser feito com a mão ou com o porta-agulha. O nó com a mão é um nó muito mais seguro, tá? Sempre levando o dedinho ali para apertar o nó, nunca levando o dedo longe. Aperta bem próximo do nó. Tentando sempre identificar para que lado ficou o nó, porque se você cruzar, ele vai arrebentar o ponto. E aí corta bem próximo ao ovário. Cortou, eu estou com a pinça de segurança ali embaixo, né? Eu vou abrir essa pinça para ver se está sangrando, deixa frouxo, ó, senão pode vir na minha mão. Cortei, acabou, né? Aí a gente vai fazer o quê? A ligadura do ligamento largo, né? Para não sangrar. Tem muita gente que não faz essa ligadura, né? Mas a gente sempre recomenda fazer a ligadura do ligamento largo, que é para não ter problema aí num projeto de castração, animais com plaqueta baixa, esse sangramento pode ser significativo, e se a gente sabe que o sangue no peritônio é irritativo, né? Lá já cortei o ligamento, agora ali eu posso ligar ou cauterizar. Se o ligamento for pequenininho, cauterizando já funciona, tá? Principalmente se for gato. Eu não sei que bicho é esse, mas parece ser uma cadela pequena. Tá? Isso é a cirurgia antiga, olha, os aventais, olha a galera de jaleco ali dentro do centro cirúrgico. Bom, então é isso que a gente faz, ó, abre um buraquinho, ligamento largo, bota uma pinça abaixo, ó, prendendo lá o abdômen e bota outra acima. Alguém ainda tem dificuldade de entender que isso deve ser feito ou todo mundo está tranquilo que isso deve ser feito? Pega sempre com a ponta do fio, né? Não precisa pegar.
faz o mesmo procedimento no outro ovário. Piometro, dúvida, galera? Não, né? Bem tranquilo. Alguém tem alguma dúvida ainda sobre o que fazer na castração? Ou todo mundo está com um procedimento todo já decoradinho na cabeça? Alguém se sente perdido no meio da cirurgia? Beleza. Bom, piometra é o acúmulo, né? Normalmente o pessoal, todo mundo, o que tem de hidrometra, mucometra e hemometra, o pessoal chama de piometra, mas está errado, né? Então, é acúmulo de matéria purulenta no interior do útero, tá? Algumas vezes, piometra é referida com distensão uterina e líquido. Deixa eu só voltar aqui, gente. Eu estou esquecendo de pedir a classificação da ferida, tá? A classificação da ferida de uma castração normal é o quê? Vocês já esqueceram isso, né? Limpa, maravilha, perfeito, perfeito, ótimo. Piometra é o quê? Suja, 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 isso. Piometra é suja, né? E por que a gente não precisa, a gente vai ver, por que a gente não precisa fazer cultura antibiograma? Porque a gente já conhece de cós salteado, quais são as bactérias que estão ali presentes, né? A flora microbiana envolvida. Então, quando eu tenho qualquer hidrometra, mucometra e hemometra, eu não tenho esse acúmulo de pus no útero, tá? A gente não classifica isso como uma ferida suja, tá? A gente classifica como limpa contaminada. Por quê? Porque tem um processo inflamatório in situ, tá? Então tem uma lesão ali naquela região, tá? O endométrio vai estar modificado, a gente vai ver agora a fisiopatogenia, e aí tem uma alteração fisiológica. Dá para passar, por favor? Tá aí. Então, o que é a piometra? Bom, quando o animal entra no cio, a progesterona provoca um aumento, tá, da atividade das glândulas endometriais. Tá? Isso normalmente, que reduz a motilidade, né? Que reduz a atividade miometrial, e aí passa a uma hipoplasia endometrial, começa a ter um monte de cistos com o aumento da progesterona. Tá? Não é que a progesterona vai estar mais aumentada, não. É o aumento da progesterona normal no processo do cio, tá, gente? Então, isso vai estar, a progesterona vai estar elevada por conta do cio, vai ocorrer uma hiperplasia endometrial cística, esse cisto causa edema, espessamento linfocítico e plasmocítico, e aí começam os problemas, né? A drenagem uterina é impedida pela contração, né, e pela inibição da contração miometrial. Quando o animal é mais velho, existe uma flora microbiana, e quando o animal mais velho ele não consegue combater essa flora, por isso que a piometra acumula secreção, né, porque normalmente ele tem uma flora microbiana. Essa flora microbiana, quando o animal é jovem, quando acontece tudo isso aí, ele consegue por si só combater uma colonização bacteriana que possa estar ali naquela região. Quando o animal tem mais idade, o sistema imunológico já não é tão eficiente. E aí passa a desenvolver uma infecção e a formação de pus, né?
E essa formação de pus, se não for detectada há um tempo razoável, principalmente se for uma piometra fechada, vai virar uma sepse, né? Então, as piometras fechadas normalmente são mais susceptíveis a sepse, porque até fazer o diagnóstico, o proprietário vê que o animal não está bem, tenta dar um remedinho, tenta mudar a comida, tenta fazer alguma coisa para que o animal melhore, e isso só dá margem para que aquela infecção que era localizada passa a ser sistêmica, tá? Então, a Vitória que perguntou a diferença de hemometra com piometra, né? Às vezes, esse edema nessa região é tão grande, né? Normalmente, a cadela sangra no cio, né? E esse espessamento dessa mucosa ele é tão exacerbado que ele passa... Normalmente está associado à colonização bacteriana também, tá? Mas o que passa a sair é mais escuro, é mais avermelhado, né? Aquela secreção mais acastanhada, né? Tem infecção? Tem também, tá? Mas por conta de um processo inflamatório mais exacerbado, isso é uma reação individual do animal que pode gerar esse quadro de sangramento mais intenso, tá? E aí há uma colonização bacteriana e agrava ainda mais aquele edema daquela região. E aí o animal realmente começa a perder sangue, com até perdas, aí, com redução no seu hematócrito. Deu para pegar? Beleza. Então a gente classifica, né, a piometra como uma ferida suja e não pede cultura em antibiograma, porque a gente já está cansado, né? A flora normal, né, organismos comuns da gente encontrar ali, ó, estafilococcus, beta hemolítico, estafilococcus SPC proteus, Escherichia coli. Então tem todas essas bactérias, né, que estão presentes na flora vaginal. E aí eu tenho mais comuns isolados na piometra, né? Então, os organismos mais comuns isolados numa piometra, Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Staphylococcus spp, Pseudomonas, Proteus. Aí tem outras bactérias que não fazem parte da flora comum, tá? Pasteurella, Klebsiella, Haemophilus. Então, tem vários, Moraxella, tem várias bactérias que estão envolvidas nesse processo que a gente já fez, tem inúmeros trabalhos, né? Então isso foi encontrado aí durante inúmeros trabalhos, então a gente não precisa fazer aí a cultura antibiograma. Né, serve só para identificar? Não, a cultura serve para ver se o antibiótico vai responder. Quando a gente tem um animal que tem problema de pele, que já tomou uma cacetada de antibióticos, tudo bem, você pode fazer uma cultura antibiograma para saber, né, o que sobrou. Né? Aquele animal que tem uma doença hormonal concomitante, que gera aqueles quadros de reação inflamatória, dermatites, né, seborreicas, e que o animal toma banho com shampoo, toma antibiótico para melhorar o quadro, aí sim você pode fazer uma cultura, né? Ou selecionar pelo histórico do animal quais os antibióticos que ele tomou, quais os antibióticos que sobraram e quais antibióticos que pega o sistema urinário. Tá? O que difere na técnica uma piometra? Basicamente nada. Né? A gente vai ter que fazer ligadura da veia e artéria ovariana e da uterina. Né? Então, o máximo que pode ser diferente é não conseguir fazer uma ligadura completa aqui na cervix, mas jamais transfixem o útero, porque se vocês transfixarem o útero, além de estar friável e pode rasgar tudo, o que pode acontecer? Contaminar o fio, tá? Então, olha só, eu vi um relatório aí outro dia de a pessoa diz que a gente coloca 2 pinças. Não coloca, não. Olha aqui, ó. A gente só coloca uma pinça aqui na cervix. Aqui embaixo eu não costumo colocar pinça, tá? Lá, ó, ligamento largo a gente sempre liga ou cauteriza.
E aqui o máximo que a gente pode fazer foi o que a gente fez na cesariana, daquela cachorrinha, invaginar a mucosa, porque é uma mucosa que está contaminada, tá? Ou mentalizar para aquilo não virar um granuloma. Mas é bom fechar aí com uma sutura contínua a mucosa, tá? Tumor de ovário, são tumor de ovário com metástase hepática. É uma situação grotesca, né? Mas não tem muita diferença. Olha lá, ó. É fazer a ligadura, tirar as aderências aqui, ó. Tem um pontinho aqui de aderência. O aumento é uma reação natural do organismo de proteger qualquer sangramento. O aumento vai lá e cola. E aqui está a veia e a artéria ovariana, como é que estão dilatadas, tá vendo? Então, vocês vão ter que ligar tudo isso aqui, tá? Com fio absorvível, 0. Olha lá, ó. Aqui a gente está usando um algodão, que é mais firme, né? E aí a gente, ó, liga, ligadura dupla também. Aqui não dá para botar pinça em lugar nenhum, tá? Tirou as aderências, tirou o aumento, e aí vai abrir o espaço para vocês poderem fazer a ligadura. E a ligadura não muda, é sempre ligadura dupla, tá? E aí acabou. Pinçou ali, tirou, acabou, não tem mistério, tá? Castração normal do mesmo jeito. Aí tem uma lesão hepática na pontinha, né? Uma metástase, a gente veio aqui e cauterizou, não tem, deu, ó. A gente faz uma técnica de guilhotina modificada, dá uns pontos ao redor, né? Aperta o suficiente para conter o sangramento, mas não para romper o parênquima hepático. E vem aqui, corta, marca com bisturi elétrico, corta, isso não é aula da gente, mas e vai cortando com bisturi elétrico. Pronto, fica lá aquela parte queimada. Tá lá bonitinho, sem sangramento. Tá? E aí fechou. Ovário remanescente, a gente já pegou, né? Alguns lá na faculdade, né? E aí não tem jeito, você tem que fazer uma abertura bem grande, porque todo ovário remanescente às vezes tem granuloma de coto uterino. Então tem que abrir aí na linha média. Olha que coisa absurda, isso aqui é um ovário com pedículo uterino, olha só. Foi na turma passada, não foi com vocês não. Um ovário cheio de líquido, né? E aí ainda tem um coto uterino aqui, deixaram um pedaço de coto uterino, não sei o que conseguiram fazer, gente. Né? Saíram cortando qualquer coisa, não sei o que fizeram não, é um absurdo isso. Né? E dos dois lados, então você amarra, liga e aí tira lá embaixo. Deixaram os dois ovários, olha só que coisa horrorosa. Eu tenho certeza que vocês jamais cometerão esse tipo de erro, né? Isso aí é imperícia, imprudência, é tudo de ruim, né? Vagina, a indicação neoplasias eletivas só quando eu tenho hiperplasia de vagina, que é o excesso de pele que fica causando aquelas doenças fúngicas, né? Ali na região da vagina, né? Quando eu tenho uma neoplasia, a gente tem que fazer esse corte chamado episiotomia, né? Senão eu não consigo ter acesso à vagina, e depois vocês vão fechando essa região. Sinais e sintomas a gente já falou, quase não tem, só aumento de volume, depois vocês vão pesquisar. O que é importante é usar um fio monofilamentar absorvível, né? Pode usar um monocril ou um vicril plus, isso é uma região contaminada. Vocês viram a quantidade de bactéria. Né? O ideal não é pinçar com uma pinça hemostática, e sim com uma pinça, um clampo intestinal, para evitar sangramento e lesão definitiva. Né? Então, vocês fecham a parte de baixo, que é a parte de mucosa, e depois fecham a parte de cima, que é a parte da pele. Tá? Vocês podem reduzir o espaço morto aqui dentro e depois vem fechando ponto de pele. Pele é nylon, tá? Então tá aí um caso, né? Um leimioma, um tumor gigantesco, isso aqui tudo é o tumor, vai até lá dentro, né? Olha aqui o tumor enorme,
E aí você precisa abrir a vagina até aqui perto do ânus para você chegar lá até o final do tumor, tá? E depois fecha daquela maneira ali que eu mostrei para vocês. Orquiectomias eletivas, hiperplasia de próstata e neoplasias. Então essas são as indicações de castração, tá? Sinais e sintomas vai depender, né? Se eletiva não tem sintoma, hiperplasia prostática a gente já viu, dificuldade de urinar, e neoplasias você também pode ter alterações hormonais que levem a problemas dermatológicos, tá? Perda de pelo, alopécia bilateral, então tem uma série de alterações que podem estar vinculadas à parte hormonal. Exames específicos normais, que a gente já viu, pode fazer citologia de massa para saber se é um câncer ou não. Imagem, quando tem testículo ectópico, a gente faz raio-x ou ultrassonografia, de preferência a ultrassonografia para saber se o testículo está cranial à bexiga. E aí tem diversas técnicas que a gente já mostrou para vocês, né? Vocês estão cansados de saber, só vou repetir, nós não usamos essa técnica aqui de abrir em 2 lugares, né? A gente sempre abre no gato, né? Na RAF, isso aqui é um gato, né? Olha aqui o pênis do gato. A gente abre no meio, né? E aí faz essa técnica aqui, né? As 2 ligaduras e corta. Abre a túnica vaginal, vai ter exatamente isso aqui, né? Eu tenho que soltar este ligamento, isso aqui, ó. Soltou o ligamento. Aí. Soltou o ligamento, pode ser por avulsão com bisturi elétrico. Aí sim você vai fazer a ligadura do plexo vascular com o epidídimo, tá? Sempre ligadura dupla. Pode cauterizar, se for gato, pode. Se for um cachorro muito pequeno, pode. Você pode dar nó com o próprio ducto do epidídimo e os vasos, tá? E no cão, a incisão é sempre pré-escrotal. Abriu túnica vaginal, soltou o ligamento, fez a ligadura, queimou toda a região da túnica vaginal e passa para o testículo seguinte. Quando é tumor, não tem diferença, ele é mais vascularizado. A gente tem que tomar um pouco mais de cuidado, tá? Principalmente quando for fazer a abertura da túnica vaginal, porque você pode pegar abaixo aqui e começar a sangrar. Se sangrar, você dá uma queimadinha ou pinça logo com a pinça hemostática em cima e embaixo, tá? Estou abrindo ali o testículo, estou espremendo, expus o testículo, abri a túnica vaginal, agora, ó. Pode usar uma pinça para ajudar a abrir ali a túnica vaginal. Vamos separar o ligamento do plexo vascular, tá? Ó. Separando o ligamento do plexo vascular. Olha lá, ó. Já pinçou o plexo vascular e agora vai romper o ligamento ali. Sempre da próximo do vaso, né? Ó, rompeu. Pronto. E aí a gente usa aquela técnicazinha, né, de queimar ó, né, deixa frouxo. Cauterizando. Pronto. Pronto. Agora corta e acabou.
tá? Ó, tchau. Acabou, tá? Então não tem muito mistério. Aí dá uma queimadinha ali para fechar a pele. Empurra tudo para dentro e fecha para queimar a pele. Alguém ainda tem dúvida na castração de macho? Tá bem tranquilo, né? Reconstrução prepucial. Existem as reconstruções prepuciais por trauma, né? Ou existem as reconstruções por falta de abertura do ósteo, tá? Isso é em filhotinho. Então, existem duas técnicas. Uma que você abre em V, né? Essa primeira aqui, né? 3, na verdade. Uma que você abre para baixo, outra que você abre para cima e outra que você corta ao redor de tudo, tá? Abriu, sutura a parte interna do prepúcio, sutura a parte externa do prepúcio. Aqui tudo igual, tá? E essa técnica aqui, eu não gosto de fazer muito, não ficar muito exposto. Às vezes o pênis fica muito para fora e fica sempre ressecado. Eu prefiro fazer essa técnica aqui, que é mais anatômica, tá? Fazer um cortezinho em V e aí deixar abrir o prepúcio do animal. Sempre com o animal sondado, tá, gente? Sempre com ele sondado. Penectomia. Penectomia em cão, você tem que tirar aí até ali a base do testículo, tá? Isso normalmente pode acontecer em trauma ou neoplasia, né? Vai abrindo, tem que fechar toda a musculatura até a próxima ao osso peniano. Chegou o osso peniano, você corta e aí você fecha isso aqui que sangra bastante, tá? Com ponto em U, tá vendo? Fecha tudo isso aqui. Os vasos normalmente correm lateralmente, tá? E aí você faz uma uretrostomia ali na altura do testículo, tá? E deixa aberto. Aqui sutura com o que, gente? Com nylon, tá? Qualquer coisa que suture com a pele com nylon, a pele mucosa com a pele é nylon, tá? Normalmente a gente faz isso em casos de neoplasia, mas tem que fazer o diagnóstico diferencial de quê? TVT, né, gente? TVT não precisa arrancar o pênis de ninguém, não precisa operar. TVT tem tratamento clínico, responde muito bem à quimioterapia. Prostatectomia. Então, vamos lá. 95% da hiperplasia benigna da próstata, né, ela é responsável, o que acontece? Um aumento dos andrógenos e estrógenos. Aumentam, então faz a hiperplasia benigna da próstata. 95% dos casos, né, só o aumento desses hormônios causa o aumento da próstata. Então, vai causar aqui uma hiperplasia prostática, aumentando a próstata e ocasionando sintomas clínicos, né? Quando eu tenho um aumento da próstata, deixa eu fazer o desenho aqui, que talvez não esteja muito claro para vocês. Bom, aqui é a próstata, tá? Quando você tem um aumento da próstata, gente, o que acontece? Ela aumenta, né, de tamanho de todos os lados. Então, ela acaba empurrando, reduzindo o lúmen da uretra, tá? Então, por isso que tem dificuldade de urinar. Então, ela cresce como um todo e a luz fica reduzida. E aí tem os sintomas, que é disúria, estrangúria, a gente não consegue. O animal tenta, baixa para urinar e não consegue. Isso acontece mais em cães, tá? Idosos.
Ok? Então, é isso que acontece aí. 95% hiperplasia, 95% ocorre hiperplasia benigna, não são câncer, não são cistos nem abscessos prostáticos. O resto são outras patologias, tá? Mas a maioria... Então, como é que resolve isso? Castrando. Não preciso nem mexer na próstata. Se o problema é o aumento de estrógenos e andrógenos, o tratamento é o quê? Castração, tá? Você castra e verifica se os sintomas vão reduzir. Se os sintomas não reduzirem, é porque tem outra patologia associada, tá? Ok? Então, ó, vamos ver aqui. Prostatomegalia. Numa hiperplasia de próstata, está presente. Num abscesso infeccioso, está presente. Num cisto, está presente. Numa neoplasia, pode estar presente ou não. Porque a neoplasia pode ser pequena e não deu tempo de crescer ainda. Aumento prostático simétrico. Hiperplasia prostática causa? Sim. Abscesso infeccioso? Pode ou não. Normalmente, um abscesso cresce de um lado só, tá? Cisto é a mesma coisa e tumor é a mesma coisa. A única coisa que cresce igualmente, simetria, quando você faz um toque retal, vai estar do mesmo tamanho para a direita e para a esquerda, é a hiperplasia benigna da próstata. Então, é um diagnóstico diferencial que você está fazendo. Dor à palpação de próstata. Hiperplasia benigna dói? Não. Abscesso infeccioso dói? Dói, porque comprime as terminações nervosas. Cisto dói? Não, porque não cresce tanto. Neoplasia pode doer, porque pode comprimir inervação ou não. Vai depender da região que está crescendo. Próstata flutuante. Hiperplasia benigna faz a próstata flutuar? Não. Ela é móvel? Não. O abscesso pode ou não, depende do lugar que tiver abscesso. Se é um abscesso bem pedunculado, você pode conseguir movimentar ele, assim como o cisto, assim como a neoplasia. Linfadenomegalia existe na próstata, hiperplasia de próstata? Não. Existe nos outros? Na infecção vai estar sempre, né? No cisto, não, porque não é uma coisa infecciosa. E numa neoplasia? Sim, porque pode estar associado a um processo inflamatório. Aí tem ultrassonografia, né? Ecogenicidade normal aumentada ou diminuída, aí já começa a ter uma série de coisas que eu prefiro que vocês consigam diagnosticar no exame clínico do que com as imagens. Nem todo mundo vai ter imagem, mas com o exame clínico você consegue, né, determinar o que pode ser, tá? Principalmente uma hiperplasia benigna da próstata. O abscesso, cisto, neoplasia, você vai ficar na dúvida, tá? Mas tudo isso aqui tem outro tipo de tratamento a não ser a castração. O que vai te determinar em colocar o animal na mesa e castrar? Uma hiperplasia benigna da próstata, tá? Então, às vezes, não tem como você errar, ó. Aqui, ó. São 2 positivos e 3 negativos. Então, é mais fácil de você acertar e submeter esse animal a uma castração do que você ter um resultado desse. Quando você tem um resultado desse, não adianta. Aí você vai ter que associar uma leucocitose, você vai ter que associar um exame de urina, né? Vai ter que associar outros sintomas, tá? Beleza? Tranquilo? Vocês estão aí, gente? Ou vocês estão vendo sessão da tarde? Tá bom. Bom, então mais um quadrinho aqui, ó, de frequência dos sinais clínicos em 92% dos cães com abscesso prostático. Ó, depressão e letargia. 85% dos casos dos cães têm depressão e letargia. Causador é um processo infeccioso, esforço excessivo para urinar ou defecar, porque pode comprimir o reto, né? Aqui eu já estou colocando aí dificuldade de defecar, tá? Hematúria, 54% dos casos podem ter hematúria. Vômito pode ocasionar vômito, desconforto ou dor pode ocasionar. Piúria e polidipsia também pode estar presente.
Bom, exame físico pela palpação retal em 92 casos de cães com abscesso prostático. Prostatomegalia, 93% tinha próstata aumentada. Dor, 73%. Assimetria e flutuante, 49%. Eu poderia, se eu pedisse isso aqui na prova, pedindo para vocês fazerem o diagnóstico, e colocar lá, qual o provável diagnóstico? Abscesso, hiperplasia benigna da próstata. Fica fácil, né? Ó, hiperplasia benigna da próstata não tem dor, né? Assimetria com áreas flutuantes? Não, né? Ele não tem áreas flutuantes, ok? Bom, aí tem alguns fármacos, alguns tratamentos clínicos, tá? Para hiperplasia benigna da próstata. Não vou pedir isso, não, isso é parte clínica. Embora a gente tenha que fazer a clínica cirúrgica, eu acho que vocês devem ter visto isso na clínica aí. Se não viram, lamento. Mas a finasterida é o mais utilizado aí para hiperplasia benigna da próstata, tá? Eu castrando já resolve o problema. Se não resolver, dá uma ajuda aí com a finasterida, tá? Tem outros medicamentos também, mas o mais usado é a finasterida. É um mecanismo de defesa da próstata contra infecções. Ela tem produção local de IgA e IgG. A gente pode fazer lavagem, né? Isso não passa direto. Pré-operatório normal, a remoção da próstata. A gente tem que tomar cuidado com toda essa vascularização, principalmente o que vai para a bexiga, tá? Porque principalmente a prostática, né? Sai e vasculariza a parte cranial da bexiga. Então a gente tem que fazer, ó, a prostática vem lá de cima. E aí quando que ela muda de nome, ó, ramo reto, aqui, ó. Ó, quando ela já está entrando na próstata, ela vem direita e esquerda. A gente liga esses vasos. Corta o animal sondado, tá? Corta aqui e corta o mais próximo daqui para não pegar o trígono e para não lesar o esfíncter da bexiga e o animal ficar com continência. Corta aqui. E aí faz a ligadura desse segmento da bexiga com o ureter. Com que tipo de fio a gente pode fazer essa ligadura, pessoal? Esses pontos, na verdade, né? Não é uma ligadura. Alguém chuta aí com que tipo de ponto? Monofilamentar inabsorvível, tá? Ou seja, prolene 4 zeros, 5 zeros, tá? Então, ó, olha aqui, ó. Claro que o animal tem que ser castrado, né? Primeiro, para isso aqui evoluir, senão vai te atrapalhar. Então, você faz um corte aqui. Essa técnica aqui, gente, eu, sinceramente, não, só no livro mesmo. Eu não tiro cápsula nenhuma. Eu faço um corte aqui, uso um reparo para emendar, com a sonda passando, e dou os pontos aqui para envolver e deixo esse animal sondado por 5 a 10 dias, tá? Para dar tempo disso aqui cicatrizar e não estenosar, porque é muito pequeno. Tá? Quanto mais longe do trígono vesical, menos risco de ter incontinência. Drenar abscesso prostático, né? Ou marsupializar ele. Você bota uma sonda lá dentro que vai fazer a drenagem dele, isso eu nunca fiz. Tá?
Por quê? Por causa dessas complicações aqui, ó. Complicações a curto prazo de uma drenagem hiperprostática. Hipoproteinemia, tudo que você bota para ficar drenando da cavidade abdominal vai puxar proteína, edema subcutâneo, hipoglicemia, anemia, sepsis, choque, hipocalemia. Então esquece, por que eu vou fazer um procedimento que pode causar todas essas alterações? Eu não faço, não sou maluco, então eu não vou fazer. Tá? Ó, e aqui é o que tá quando tem lesões flutuantes, tá vendo? Ó? Ele pode, um pedúnculo, um abscesso prostático, ó, ficar flutuante. Então você consegue palpar algo móvel. Então você sabe que não é uma hiperplasia prostática. Qual é o diagnóstico diferencial? Tumor, abscesso e cisto. Como é que você sabe se é um tumor, um abscesso ou um cisto? Uma ultra, né? Se for um abscesso, vai estar cheio de líquido, com alta celularidade. Se for um cisto, vai estar com líquido com baixa celularidade. Se for um tumor, vai ser um negócio maciço. Tá? Isso aqui eu já fiz, né? Que é a marsupialização desses cistos ou de um abscesso. Né? Você vem aqui, abre o abscesso, sutura na parede e na pele. Tá? E fica lavando isso aqui até ele regredir. Bom, querem dar um intervalo ou querem continuar? Pessoal, falta rim. Deixa eu ver. Nós temos 124 slides, estamos no 92. Dá 10 minutinhos aí, André, por favor. Deixa eu beber uma água, hein? 10 minutinhos que aí eu molho a garganta também. Então, biópsias, nefrectomias por conta de hidronefrose, neoplasias e as litíases. Sinais e sintomas vocês vão me passar. E aí uma tabelinha aí com as raças e os cálculos para cada, mais frequentes em cada raça. Tá? Isso ajuda para quando a gente... Porque o análise de cálculo às vezes demora, né? Então, às vezes, isso ajuda para a gente ter uma estimativa do que poderia ser. O EAS também ajuda, né? O EAS, às vezes, a gente consegue identificar qual é o tipo de cálculo presente, mas a análise realmente é o que vai determinar qual é o tipo de cálculo. É para saber qual é o tipo de alimentação que a gente vai prescrever para evitar que forme novos cálculos, né? Isso forma rápido, na verdade. Então, tem aí os tipos de urólitos, né? O tipo de tratamento. Normalmente, o tratamento é cirúrgico, dependendo do tamanho do cálculo, né? Mas tem aí as alimentações, as suplementações que podem ser feitas para cada tipo, tá? Então, aqui explica o oxalato de cálcio. O tipo de alimentação, o D, né, da Rios. Então, tem vários. A maioria usa a Rios como referência, porque a nossa bibliografia, né, o Teresa Fosson é americana, então, e a Rios é muito forte nos Estados Unidos, mas a gente tem diversos outros tipos de alimentação que a gente pode usar aí para terapia, tá? Então, isso aqui não tem jeito, tem que decorar, tá? Para poder a gente saber qual vai ser a prevenção e não formar cálculos novamente. Isso tem que ser a vida toda, tá? Porque se o animal parar de comer, provavelmente vai voltar a formar cálculo, e isso é a maior dificuldade que a gente tem de tentar manter o proprietário ciente de que ele tem que se alimentar com uma dieta específica para poder alterar o pH ou a composição da urina para evitar a formação desses cálculos. Pré-operatório, exames específicos, ultrassonografia, raio-x
são os exames de eleição para litíase, né? E eu tenho aí a cultura antibiograma. Quando esse animal já foi tratado várias vezes, né, ou sofreu algum tratamento, é bom fazer cultura antibiograma. Não sei se já fizeram aquela questãozinha de sistema urinário, que cai sempre na prova, né? Então, quando eu tenho indícios de tratamento prévio, porque normalmente o cara, quando chega com hematura, o veterinário às vezes não pede ultrassonografia ou não tem, né? E vai fazer Maxicam, vai fazer Baitril da vida, Morrifloxacina, e aí melhora. O que acontece? Daqui a um tempo vai piorar de novo. O proprietário, que é um pirangueiro, não vai levar de novo no veterinário. Ele repete a receita e aí já cria resistência a esse antibiótico. Aí ele leva lá de novo. Ó, doutor, voltou. E ainda fala para o veterinário, não, eu repeti a receita e tal. Aí o cara é teimoso, vai receitar agora amoxicilina com clavulonato, né? Mas de vez de fazer uma ultra para saber o que está acontecendo. É isso que eu quero que vocês aprendam. Não sejam veterinários de fazer receita, tentem descobrir e diagnosticar as causas das doenças, né? Porque fazer remedinho e tratar dos sintomas é fácil, difícil é fazer diagnóstico das doenças. Vocês não estão sendo preparados para ser prescritores de doenças, de sintomas, tratar sintomas. Então, vamos lá. No rim, biópsia, a gente pode fazer com agulha Trucut, né? Ou pode fazer biópsia a céu aberto. Nas nefrectomias, nefrotomia, né, a abertura do rim para remoção de cálculos, os cálculos só podem ser removidos quando estão na pelve renal, tá? Eu não preciso fazer uma abertura gigantesca desse tamanho. O ideal é colocar uma pinça bulldog aqui na artéria e veia renal para evitar sangramento. E aí, a primeira sutura, a gente faz uma sutura com monofilamentar absorvível, pode ser um monocril, tá? Por que um monocril? Porque ele é monofilamentar e o coeficiente de atrito é baixo, então não vai evitar rasgar o parênquima renal, tá? Você faz uma primeira sutura contínua. Tira os clamps, tira primeiro da veia, depois a artéria e vê se está sangrando. Comprime por 5 minutos o parênquima renal e vê se está sangrando. Se estiver sangrando, aí você faz uma sutura em U. Essa sutura em U só pode não pode ser nessa região aqui, tá? Na medular, tem que ser na cortical, tá? Senão você vai atrapalhar a filtração glomerular. Então, bem próximo aqui da sutura, você vai fazer um ponto de U aonde estiver sangrando, tá? Então, monofilamentar absorvível, 3 zeros a 4 zeros. Acabou a cirurgia renal. Não tem muita coisa. Nefrectomia. A nefrectomia é feita uma ligadura, tá? Pode desligar com Vicril, não tem problema. Ou Prolene, tá? Um fino absorvível. Liga a artéria e veia o renal e o ureter lá próximo da bexiga, tá? E acabou. Então, aqui, ureter. Ureter, exames de predileção é tomografia, tá, gente? Ultrassonografia vai dizer só que tem uma ultrassonografia, só vai nos mostrar que tem dilatação de pelve renal, que é um indicativo da obstrução de ureter. Então, para você saber onde é que está e o tamanho, é a tomografia, tá? Se tiver indícios de infecção no EAS e o animal tiver sido tratado naquelas condições de vários antibióticos, pede cultura antibiograma. Então, o mais fácil, o mais simples, é quando o cálculo está aqui nessa região, aqui próximo ao rim, né? Então, ali é bem mais simples, porque aquela região é maior, é bem dilatada, tá? Se tiver ali, fica mais fácil da gente tirar. Mas vocês só podem mexer quando isso aqui tem um diâmetro de 0,5 centímetro, tá? Ou 5 milímetros. Senão, vocês vão precisar de uma lupa ou até mesmo de um microscópio. E o fio que a gente usa para fechar
é um prolene, tá? 5 zeros ou 6 zeros. Dependendo da região, até um 7 zero, mas um 6 zero, 5 zero a gente consegue fechar. Quando é no ureter mais proximal, né, aí a gente tem diversas técnicas, né? A gente corta no sentido e sutura no sentido ao contrário para fazer uma dilatação. Porque isso é tão pequeno que se você suturar no mesmo sentido, pode estenosar. Então, essa é a complicação quando a gente faz uma sutura no ureter. Tá? A gente tem um artifício de colocar um dreno, né, uma sonda pelo parênquima renal, por fora, né, pelo abdômen, parênquima renal, e deixa ali naquela região para evitar a estenose e evitar que a urina passe aqui, né, aumentando o risco de contaminação. Então, esse é o vídeo de uma colega que fez, esse cachorro foi para mim, tinha uma dilatação de 0,4, né, centímetros, eu fiquei com medo de fazer e realmente dava para fazer a olho nu. E vou mostrar para vocês por quê. Acho que vocês já viram esse vídeo na aula passada. Era pus puro, né? Porque estava obstruído, fica obstruído, e aí fica saindo, né, acúmulo de secreção e fica ali, ó o pus. Ó, vamos espalhar o pus para a cavidade. Olha que bonito, que lindo, né? Por isso que o cara queria que eu fizesse a cirurgia. Então, isso tudo aqui era pus porque ficou contaminado e estava obstruído. Então, realmente, numa situação dessa, eu preciso de uma cultura antibiograma. Tá? Aí tem em gatos o bypass urinário. Tá? Já mostrei isso para vocês, período passado. Sim ou não? Mostrei ou não? Não, né? Alô? Acho que não, Andrei. Não me lembro. Tá. Então, essa cirurgia é o último recurso aí que o pessoal tem usado, né? Que é o catéter sub, né? É um bypass que eles estão fazendo. Deixa eu passar aqui. Dispositivo urinário que passa aí pelo subcutâneo, entra no rim e vai lá para a bexiga, tá? Então, ele te permite, quando tem obstrução de uretra, tá? Principais indicação é quando tem estenose de uretra, quando a cirurgia não dá certo, né? Ou quando você não quer mexer, o gato também é muito pequeno, né? Não tem obstrução de cálculo e tumores, né? Então, você pode fazer a aplicação aí do bypass. O dispositivo possui perfil baixo, peso, leve, forma biocompatível, material, tudo são as características do material. Está aqui o catéter. Né? Na verdade, é um catéter de 2 entradas. Né? Esse é um catéter igual um catéter é um duplo porte, é um porte, né? A gente chama de single port. É o catéter que a gente faz quimioterapia. Né? Então, esse catéter na verdade, de quimioterapia só tem uma entrada, aqui esse catéter tem duas, né? Uma fica na bexiga e a outra fica no rim. Né? E esse porte aqui fica no subcutâneo. Então, fica aqui, ó, preso no rim, ele dá uma voltinha, você coloca no subcutâneo e o resto na bexiga. Tá? Isso em casos de complicações aí de ureter, de obstrução. Então, vou mostrar para vocês. Olha aí que barato.
Ó, gente, mexer no rim não é muito simples não, né? Porque o rim é cheio de gordura, então você tem que tirar toda a gordura perirenal para você chegar nele, né? Então, olha como é que é simples aí, ó. Ele colocou um gelco, né? Tem um gelco 18 ali, tá? E aí tem um fluoroscópio, tá? Para ver se está na região correta. O que é a região correta? É a região pélvica, né? Então ele vai enfiando, daqui a pouco ele vai injetar um contraste para saber se está na região correta. Olha lá, vai injetar o contraste para ver se está na pelve. O contraste não vai passar para a uretra, quer dizer, só um pouquinho, porque está obstruído. Tirou o mandril, colocou o contraste, agora vai injetar para saber se está na região correta. Ó. Olha lá, ó, tá marcando. Tá na pelve, tá? Tá beleza. Então ele vai me servir de guia para eu poder lá com outro gelco, ó. Eu vou tentar achar aquela região, tá? Achei a região. Tô na região certinha, ó lá, ó. Tô na pelve, tô segurando para não vazar contraste. Vou passar um fio guia. Coloquei um fio guia, já tá ali na pelve bonitinho, ó. Tá lá o fio guia. Vou tirar o catéter. Provavelmente vou passar um dilatadorzinho para dilatar, ou ele coloca direto, não, ele vai colocar direto o catéter, olha lá, ó. Ele vai colocar direto o catéter lá, ó. Quer ver? Ó, vai empurrar através de fio guia, ó. Segura o rim e vai enfiando o catéter lá no rim, olha lá, ó. Olha lá, ele tá entrando, tá vendo? Tá ficando mais grosso. Quando ele entrar na pelve, ele começa a puxar o guia, ó. Tá entrando. Já entrou, agora eu puxo o fio guia, ó. Empurrei tudo, já está tudo na pelve, bonitinho. Agora eu posso tirar o meu fio guia, porque o catéter está posicionado diretamente na pelve. Tá? Tá lá. Aí eu fixo o catéter no rim e aí eu vou implantar a válvula no subcutâneo, né? Tá verificando. E aí ele implanta a válvula no subcutâneo e a outra válvula lá, o outro catéter lá na bexiga. E aí esse bicho já fez 2 procedimentos, né? Então tá lá, ele fica com esse catéterzinho para fazer lavagem, tá, gente? Esse catéter de tempos em tempos tem que lavar para não obstruir, tá? Então, ó, tá lá, pode colar com super bonder ou dar um pontinho ali. Aí depende do cirurgião. Beleza. Aspirou o contraste, ó, e jogou. Tá jogando mais contraste. Tá direitinho, para ver se ele não dobra, tá?
Ele não pode ficar dobrado. Ele fez uma voltinha ali, mas ele não pode ficar dobrado. Aí ele fechou o cateter, ela vai colar com Super Bonder. Colou com Super Bonder. A bexiga, você faz uma bolsinha de tabaco na bexiga. Né, ó. Porque a gente, para suturar a víscera oca, a gente não consegue se não tiver um reparo, né? Então ele vai usar uma bolsinha de tabaco para fazer uma incisão. Tá aí a bolsinha de tabaco para poder fazer a incisão e a colocação do catéter. Fez um furinho, colocou, e esse é muito simples, né? Não precisa de ter nenhum mistério. Tá lá o catéter, suturou, ó, amarrou ali em volta do catéter e agora ele amarra em cima e tá tudo certo, tá tudo pronto. Acabou. Acho que ele ainda vai dar uma coladinha, vai dar um pontinho ali para fixar o catéter na parte de baixo. Ó. Com fio absorvível, tá, gente? Essa fixação. Olha lá. Não, ele tá usando monocrio. Olha. Ah, é verdade. Você não pode usar um fio inabsorvível, um prolene, por exemplo, porque o prolene vai propiciar a formação de cálculo lá, então tem que ser absorvível. Então usa o monocrio 3 zeros. Pronto. Que maravilha. Do outro lado, aí, agora ele vai colar com a Super Bond. Pronto, tá aí. Mistério? Difícil? Não. Tranquilo, né? Sabe quanto nego está cobrando para fazer isso? Cerca de 8 a 10 mil reais. Aí está colocando no outro rim, tá, gente? Eu vou passar porque é o mesmo procedimento. Tá? E aí coloca os dois catéteres ali na bexiga e aí está pronto o procedimento. Tá? Mesma coisa. Aí ele vai implantar ali o catéter no subcutâneo. Bom que esse gatinho é bem gordinho, né? Olha lá, ó. E aí é para fazer a lavagem do catéter. Ele fica implantado todo no subcutâneo, tá? Não aparece nada para fora, tá? Fica tudo ali por dentro. Ele só está fazendo a lavagem para ver se está direitinho. Então, ele fica todo implantado no subcutâneo. Você que tem que palpar. E aí, para você fazer a lavagem, esfura o subcutâneo, acerta ali aquela ogiva ali e aí faz a lavagem. Tá?
Pronto. Acabou. Já tinham visto isso, não? Ah, beleza. É que às vezes eu me empolgo, saio mostrando tudo para vocês nas aulas anteriores. Bacana. Então é só assim, o objetivo de mostrar para vocês, não tem segurança aí fazendo, pelo menos vocês sabem que existe um tratamento quando o animal tiver obstruído, tá? Então, assim, pelo menos para vocês indicarem quem é que faz mais esse tipo de procedimento. É uma veterinária chamada Núcleo, lá na Barra, tá? Eles têm uma expertise nisso aí, estão fazendo direto. Então, assim, às vezes não é importante a gente saber fazer tudo, e sim procurar recursos para resolver o problema do nosso proprietário, tá? Então, assim, não fica com medo de perder cliente, porque isso são cirurgias altamente especializadas, né? E às vezes o proprietário vai se sentir gratificado que você está dando uma solução, mesmo que você não seja o cirurgião para resolver o procedimento. Que às vezes o cara quer é salvar o bicho, né? Dependente de quem é que vai salvar. Bom, bexiga, trauma, litíase e neoplasias. Sintomas vocês vão pegar para mim. Aí, bexiga, eu preciso, né, de tudo começa com uma ultrassonografia, um raio-x. Se for litíase, tem que fazer os dois, gente, ultra e raio-x, tá? É uma segurança para vocês. Pessoal, cisma em fazer somente ultrassonografia. E às vezes a gente acha mais cálculos e acaba deixando, vai lá e a ultra acha 3 cálculos. Você está tranquilo, tirou 3 cálculos, tem lá no fundo que você não vê, e aí você acaba deixando o cálculo lá dentro que não apareceu na ultra. Tá? Então faz raio-x e ultra. Quando se trata de tumor, tomografia computadorizada. Tem que ter, tá? Porque eu preciso saber quais são as camadas que estão invadindo, se está pegando ureter, tá? Então, se está no trígono ou não, qual é o grau de comprometimento para eu poder fazer o planejamento cirúrgico. Cultura antibiograma, no caso de ferida purulenta, né, ferida suja, ou animais que já tenham passado por vários tipos de tratamento. Se o animal não fez nenhum tipo de tratamento, não é necessário a cultura antibiograma, tá? Você vai ver primeiro o EAS. EAS, se der bactéria, você pode até pedir cultura antibiograma, tá? Normalmente, o que se manda é a gente fazer uma incisão nessa região aqui, tá? Dorsal da bexiga. Tá? A técnica preconiza fazer uma incisão dorsal da bexiga. Porque quando a gente faz ventral, tende a grudar a bexiga na ferida cirúrgica da pele, né? Do peritônio. Desculpa, do peritônio. Mas eu não gosto muito de fazer nessa região que é mais vascularizada. Ou eu faço aqui na ponta da bexiga, ou eu faço mesmo nessa região ventral mesmo e coloco um aumento aqui para poder segurar essa região. Bom, sempre que for incidir a bexiga tem que existir esse reparo, tá? O reparo é obrigatório. E aí, tanto faz sutura contínua como sutura pontos separados. Se você usar esse padrão de sutura que o cara está usando aí, é obrigatório usar um monocril ou um Vicril Plus, tá? O que é esse padrão aí, gente? É um padrão total, né? Mas o mais seguro é fazer mucosa e depois cera muscular, igual ao intestino, tá? Então é bem mais seguro a gente fazer mucosa separadamente com fio monofilamentar absorvível. Se não tiver o monofilamentar absorvível, pode usar um Vicril Plus ou até um Vicril normal, desde que você use em 2 camadas, tá? Mucosa e cera muscular,
ok? Ó, primeiro passo é esvaziar, sondar o animal, esvaziar a bexiga, colocar os reparos, fazer uma incisão com a ponta do bisturi, ampliar com a tesoura, né? E identificar o cálculo e lavar a bexiga, tá? Lava sempre com a sonda de dentro do pênis ou da vagina para fora. Puxa um pouco, vai até o canal da uretra e lava para não ficar nenhum cálculo ali no canal, tá? E fecha camada por camada, tá? Primeiro mucosa, depois submucosa. Qual o número do fio? Vicryl Plus ou Vicryl normal, 3 a 4 zeros, e Monocril, 3 a 4 zeros. Tá? Eu sempre uso um 4-0. Está usando um Dexon, fazendo uma sutura total. Três milímetros de distância. Eu não costumo fazer isso não, eu acho muito arriscado. Tá? Pronto, acabou. E eu prefiro fazer em 2 camadas, tá? Mas vocês podem fazer em uma camada só. Tem muito mistério não, tá? É bem tranquilo. Uma bexiga dessa, cheia de gordura ali, provavelmente o aumento vai colar ali, não vai ter realmente complicação, mas eu não tenho coragem não. Uretra, traumatismo, litíase e neoplasias. Sintomas estão com vocês. Os exames raio-x e ultra, tá? Raio-x e ultra, quando tem cálculo, o mais importante é o raio-x para determinar onde é que está o cálculo, tá? A ultrassonografia às vezes consegue visualizar, depende da região. Bom, por que eu botei essa foto? Às vezes o animal, uma cirurgia de uretra é mais demorada, uma uretrostomia é mais complexa, tá? E às vezes você precisa, o animal está com uma creatinina e uma ureia muito aumentada por conta de um quadro obstrutivo, às vezes você pode colocar uma sonda simplesmente, né, uma sonda vesical, deixar uma sonda de alívio nesse animal e aí esperar estabilizar para você poder operar, tá? Então, existe um preparo desse paciente que a gente pode fazer. E aí depois você faz a uretrostomia. Mas o primeiro passo é fazer o esvaziamento da bexiga, tá? Sedar, anestesiar esse animal para ter o relaxamento dessa região, tá? Não é sedar com ketamina só onde o animal fica totalmente duro, né? Deixar ele bem relaxado e tentar empurrar esse cálculo para dentro da bexiga, né? Quando ele está, você consegue palpar o cálculo, né? Quando ele está nessa região pélvica, através de uma palpação retal. Quando ele está nessa região da curvatura do pênis, você também às vezes consegue sentir o cálculo. Então, às vezes, com o exame clínico, você consegue sentir o cálculo, tá? Então, o primeiro passo é tentar empurrar esse cálculo para a bexiga, para você tentar abrir pela bexiga. Normalmente nunca é um cálculo sozinho, né? O animal tem cálculo na bexiga e um desses cálculos se desprende e vai parar nessa região. Então, o primeiro passo é tentar esvaziar a bexiga, sedar o animal e tentar empurrar esse cálculo para dentro da bexiga para você não ter que fazer uma uretrostomia, porque tem várias consequências uma uretrostomia. Uma uretrostomia ela pode ser feita perineal, tá? Eu não gosto de fazer nessa região, porque fica muito próximo ao ânus, muita contaminação. Eu gosto de fazer na região escrotal. Tá? A gente castra o animal, né? Castra o animal e faz nessa região. Aqui a uretra é bem dilatada. Ela fica protegida contra as fezes, quando o animal tiver cocô mole não cair aqui, mas mesmo assim já não existe tantas barreiras, né? O animal vai ter, invariavelmente, infecção urinária.
para você, de qualquer forma, você, ao realizar uma uretrostomia peniana, você vai ter que passar uma sonda, porque senão você não consegue, né? É um órgão oco, né? É um tubo muito pequeno. Você não consegue passar um reparo para você fazer uma incisão aqui. Então, você tem que fazer uma incisão em cima de um tubo, tá? E aí você sutura, né, essa mucosa direto na pele, tá? Então, você vai suturar com nylon 4 zeros, 5 zeros de preferência, bem fininho, para deixar. Se você quer ter uma incisão, um buraco final de 1 centímetro, você vai fazer pelo menos uma incisão de 3 a 4 centímetros, porque ela vai reduzir muito de tamanho, tá? Quando você vai fazer, por exemplo, aqui tem um cálculo, tá? Você quer fazer uma uretrostomia só para remover esse cálculo e depois vai fechar, tu vai fechar com fio monofilamentar absorvível, fecha todas as camadas e esse animal tem que ficar sondado aí pelo menos 5 a 7 dias para essa sonda, para essa sutura não estenosar, tá? Dúvidas? Perguntas, curiosidades, sugestões, reclamações, elogios? Vivos? Cortei o cabelinho. Eu cortei o cabelinho. Eu fui fazer foto, fui fazer modelo para Souza. Ih, deixa eu parar de gravar. Ai, ai. Tive que cortar, gente. Aquela cara de galinhão com bico não estava dando, não.